pessoal, hoje daremos continuidade à unidade curricular Cálculo e suas aplicações em atuária. Nessa 12ª aula falaremos sobre aplicações de multiplicadores de Lagrange. Resolveremos dois problemas. Estamos seguindo o livro volume 2 do Stuart, mas pode-se utilizar qualquer livro de cálculo volume 2. Multiplicadores de Lagrange. Vimos na aula anterior que o multiplicador de Lagrange está associado a um problema de maximizar ou minimizar uma função f de x, y, z sujeito a uma restrição ou vínculo g igual a k. E o procedimento é calcular o gradiente de f e igualar ao gradiente de g vezes uma constante lambda. Além disso, considerar também a restrição. No caso de 3 dimensões, função com 3 variáveis, nós vamos ter que a equação que envolve o gradiente vai fornecer 3 equações com 4 incógnitas e a quarta equação virá da restrição, g igual a k. A partir daí, ter que resolver o sistema de 4 equações e 4 incógnitas. Feito isso, encontrará os pontos candidatos a máximo e mínimo, e qual que tiver o maior f será o máximo, e quem tiver o menor f será o ponto de mínimo. Então, vamos ao exemplo. Na aula anterior, nós também fizemos exemplos, mas não exemplos aplicados. Então, aqui vamos voltar no problema da aula 10, que é o cálculo do volume de uma caixa retangular. Então, pegar uma caixa retangular, nós queremos encontrar o volume máximo desta caixa sem tampa, utilizando 12 metros quadrados de papelão na construção da caixa. Então, nós já fizemos esse problema na aula 10. Então, para retomar, nós vamos ter uma caixa retangular sem tampa, cujas dimensões então é x, y, z. O volume dessa caixa é o produto entre x, y, z, e a área da caixa sem tampa é a soma das faces, com exceção da tampa. Então, nós vamos ter 2yz mais 2xz, 2yz mais xy igual a 12 metros quadrados. Então, esse é o problema da caixa da aula 10. E lá no problema, então, nós tínhamos que minimizar o volume, não, maximizar o volume sujeito à restrição. Então, qual que é o objetivo? Encontrar os extremos da função v, ou no caso aqui que a gente vai associar a função f, considerando os pontos que satisfaz a restrição a igual a 12. No caso aqui, a nossa função a vai estar associada à função g. Então, nós temos v, que é a função volume que queremos maximizar, que é a nossa função f. Então, essa daqui é a função f de x, y, z. E temos a
restrição. E a restrição nós vamos associar a função g de x, y, z. Então, quem que é a nossa função f? A nossa função f é igual a x, y, z. E a nossa função g é 2xz mais 2yz mais xy. Pelo método multiplicadores de Lagrange, quem nós temos que encontrar agora? Nós temos que encontrar os gradientes. Então, nós temos que encontrar o gradiente de f. Então, temos que encontrar quem que é o fx, fy, fx, então é y, z, fy é o x, z, e o fz é xy. Feito isso, nós temos o vetor gradiente de f, sendo yz, xz, xy. Agora nós temos o cálculo do gradiente de g. Então temos que encontrar quem é o gx, gy, gz. Gx, então derivando g com relação a x, vai ficar 2z, mais esse segundo termo não tem x, então zero, e então vai sobrar mais y, porque a derivada de x com y é xy com relação a y é z. Então essa derivada de g com x, g com y, 2z mais x, e g com z, 2x mais 2y. Então essas são as derivadas. E o vetor gradiente, a gente pode anotar aqui o vetor gradiente g, ele é 2z mais y, 2z mais x, 2x mais 2. Agora nós temos que multiplicar o gradiente de g por lambda e igualar com o gradiente de f. Isso vai resultar em 3 equações, né? Então, se a gente fizer o gradiente de f igual lambda gradiente de g, isso resulta em 3 equações. O yz igual ao lambda que multiplica 2z mais y. E aí temos o xz igual ao lambda que multiplica 2z mais x. E agora, aqui foi a derivada com z, né? Então vai ser xy igual a lambda que multiplica 2x mais 2y. E lembrando que temos a quarta equação, que é a restrição. Então, além disso, temos aqui a restrição. Ou seja, temos 4 equações e 4 incógnitas. As 3 primeiras equações
eu vou multiplicar aqui para a variável que está faltando, ou seja, x. E para tudo ficar como x, y, z, x, y, z, x, y, z. Então, a primeira equação eu vou multiplicar por x. Então, nós vamos ter x, y, z igual a lambda x, que multiplica 2z mais y. Depois, aqui está faltando y, então vai ficar x, y, z igual a lambda y 2z mais x. Por que eu estou multiplicando a variável aqui que está faltando? Porque aí todo mundo do lado esquerdo vai ficar x, y, z e eu vou poder igualar essas equações, por exemplo. Então, essa é a ideia. Multiplicar para ficar com a mesma expressão à esquerda, porque aí a gente pode igualar cada uma dessas equações. E aqui faltou z, que multiplicou a terceira por z. Então, temos as equações aqui 1, 2, 3 e aqui a restrição 4. Então, vou igualar a equação 1, nós vamos igualar com a equação 2. E isso vai resultar em quê? Vai resultar que lambda x, que multiplica 2z mais y, é igual a lambda y lambda y, que multiplica 2z mais x. Igualando. Bom, nós podemos cancelar os lambda, né? Passar um lambda dividido por outro. E aí aplicar a distributiva. Então, nós vamos ficar com 2xz mais xy igual a 2yz mais xy. Então, nós vamos cancelar esses 2xy aqui. E aí nós vamos resultar... Bom, também, ao fazer esse cancelamento, nós podemos cancelar esse 2 com este 2. E podemos cancelar este z com este z. E isso vai nos fornecer x igual a y. Depois nós vamos igualar 1 com 3. Então agora nós vamos fazer a igualdade de 1 com 3. Então isso vai resultar em quê? Vai resultar em lambda x, que multiplica 2z mais y, igual a lambda z, que multiplica 2x mais 2y. Podemos cancelar os lambdas. Cancelou os lambdas, vamos aplicar a distributiva. Aplicando a distributiva vai ficar 2xz mais xy igual a 2xz, que multiplica mais 2xy, 2yz. E aí nós temos que 2xz cancela com 2xz. E aí nós vamos ter que o y vai cancelar com esse y. Então aí nós vamos poder cancelar esse y com esse y. E aí nós vamos poder resultar em x igual a 2z. Tá? Então,
Isso resulta em x igual a 2 vezes z, ou z igual a y, a x sobre 2. E agora nós vamos substituir esse 1 asterisco, esse 2 asteriscos em 4. Então, substituindo 1 asterisco, 2 asterisco em 4, nós vamos ter o quê? Bom, o que nós tínhamos lá em 4? Temos 2xz. Então, nós temos 2x vezes z. Z é igual a x sobre 2. Mais temos yz, né, que é x, mais 2 vezes y, que é x, e z, que é x sobre 2, mais x vezes y, então vai ficar x vezes x igual a 12. Então, nós vamos ter aqui 2 dividido por 2, 1, 2 dividido por 2, 1, x ao quadrado, x ao quadrado, x ao quadrado. Então, vamos ter 3x ao quadrado igual a 12. Isso implica que é 12 dividido por 3, 4. Então, dá x ao quadrado igual a 4. E isso implica que x é igual a 2. Lembrando que só o x positivo que nos interessa nesse problema, que estamos num problema de resolução de caixa. Então, a dimensão da caixa tem que ser valor positivo. Então, x assume apenas valores positivos. Bom, feito isso, nós conseguimos encontrar que y também é 2, porque x é igual a y, e z é x sobre 2, então é 1. Dessa forma, nós chegamos no ponto x2, y2, 1. Esse ponto aqui é um candidato a máximo e é o único candidato a máximo. Então, por questões de características físicas do problema, esse ponto é um ponto de máximo. Então, quem que é o volume máximo? metro cúbico, o mesmo valor obtido lá na aula 10. Então, é resolver o mesmo problema da aula 10, só que agora com multiplicadores de Lagrange. Agora, se a gente estivesse numa situação em que a gente não conseguiria saber se esse daqui é um ponto de máximo ou de mínimo, se não fosse um problema aplicado, já dizendo que você quer maximizar, vamos supor que você não sabe se esse é um problema. Ele está pedindo o problema para encontrar pontos ou de máximo ou de mínimo, e aí você chega só em um ponto, e aí você não tem outros pontos para você comparar, para você saber se é ponto de máximo ou de mínimo. O que fazer? Bom, você tem que pegar um ponto que satisfaz a condição e fazer a comparação. Tá? Então, o problema da caixa acabou aqui. Mas vamos supor que você quer fazer essa comparação, que não tá, você só tinha as funções x, y, z,
E então você quer ver mesmo que esse é um ponto de máximo, se você chegou só a um ponto. Então você tem que pegar um ponto que satisfaz a equação da restrição, né? Então nós temos aqui a restrição Então a gente poderia pegar o ponto, por exemplo, 1, 1. Então se o x for igual a y igual a 1, bom, não pode ser qualquer ponto que a gente pegar, tem que pegar um que satisfaz a restrição. Então tem que ser um ponto do domínio da função que satisfaz, ou domínio do problema, que satisfaz a restrição. Então se a gente substituir esses valores aqui na equação da restrição, a gente obtém 2z mais 2z mais 1 igual a 12. Então, nós iremos ter que z igual a 11 dividido por 4. Ao substituir na expressão do volume, ou seja, na f, então nós vamos ter o ponto 1, 1 do 11 sobre 4, que vai resultar no xyz, né? X vezes y vezes z, que é 1 vezes 1 vezes 1, vai resultar em 11 quartos. 11 quartos, note que ele é menor do que 4, que seria 16 sobre 4, que é o f quando a gente fez 2, 2, 1. Então, esse ponto aqui, que a gente encontrou através do método de multiplicador de Lagrange, ele tem um f, ou um volume, maior do que este outro ponto, que não satisfaz as equações do multiplicador de Lagrange, mas é um ponto que está no domínio da função e que satisfaz a restrição. Então, dessa forma, a gente consegue ver que este ponto é um ponto de máximo, ele continua sendo maior do que um ponto ali perto dele. Mas neste problema não há necessidade de fazer isso, pois o problema já é maximizar, já está no contexto de ponto que a gente encontrar é o ponto máximo.